Folha de São Paulo reaviva caso de influencers que receberam de voo caro para ajudar censura. Olha, essa manchete bombástica não é só mais uma fofoca passageira de internet, tá? Ela é literalmente a ponta de um iceberg gigantesco. Um cenário onde a alta finança bate de frente com a manipulação pura e simples da opinião pública. O que os dados dessa análise revelam é que a percepção da realidade nas redes sociais pode ser comprada. Simples assim. A gente está falando de um escândalo milionário, algo que escancara aquelas engrenagens ocultas da comunicação corporativa, sabe? Aquele ponto onde a fronteira entre o que é uma opinião genuína e o que é uma publicidade disfarçada simplesmente desaparece. E o ponto crucial desse levantamento é o seguinte: quando grandes interesses econômicos se sentem ameaçados, o campo de batalha muda rapidinho para os nossos feeds nas redes sociais. Entender como essa máquina opera nos bastidores é absolutamente essencial para a gente filtrar a informação que a gente consome todo santo dia. E para a gente mergulhar de cabeça nos detalhes dessa estrutura, já inscreva-se no nosso canal rapidinho para não perder as próximas análises. Bom, o epicentro de toda essa polêmica gira em torno do que eles chamavam de Projeto DV. O que a reportagem expôs, com base em documentos muito detalhados, foi um esquema de comunicação extremamente sofisticado. O propósito? Brindar o Banco Master e o seu controlador. Mas olha, não era só uma campanha de relações públicas comum, não. A fonte relata que o projeto previa ataques coordenados e sistemáticos contra nada mais nada menos que o Banco Central. Atacar uma instituição que é pilar da economia nacional exige uma organização absurda, né? E levanta aquela dúvida sobre até onde vão os limites da defesa de uma empresa. A ideia central dessa estratégia era criar uma narrativa paralela, justamente para confundir o público e desviar a atenção das decisões pesadas que o órgão regulador estava prestes a tomar contra o banco. Então, vamos montar essa linha do tempo. Imagina o cenário. Dezembro de 2025. O clima pesou e a crise institucional atingiu o pico. Tudo começou quando o diretor do Banco Central, Renato Gomes, bateu o pé e rejeitou a tentativa do BRB de comprar o Banco Master. Com essa recusa, o pânico se instaurou nos bastidores. Segundo os documentos vazados, aliados do banqueiro Daniel Vorcaro decidiram que precisavam agir, e agir rápido, para conter os danos. É exatamente nesse desespero corporativo que a agência de publicidade MIT entra em cena, estruturando aquele projeto DV de forma meio frenética. A tática, segundo as apurações, era criar uma enorme cortina de fumaça, tirando a culpa do banco e jogando tudo no colo do diretor do Banco Central. Mas o plano não durou muito. Já em meados de janeiro de 2026, a Polícia Federal entrou na jogada, deflagrou uma apuração rigorosa e desmontou toda a operação. Para a gente entender de verdade o tamanho desse esquema, a gente precisa falar de valores. O contrato firmado com a agência MIT, que era liderada pelo Thiago Miranda, tinha um orçamento monumental: 8 milhões de reais. 8 milhões. Um valor desses não compra só um ou dois posts patrocinados, gente. Ele financia um ecossistema inteiro de desinformação e de gestão de crise. É um exemplo perfeito da capacidade que grandes corporações têm de jogar dinheiro para moldar a opinião pública do jeito que elas querem. Com 8 milhões na mesa, dá para criar campanhas em massa, colocar hashtags nos assuntos mais comentados e simular um apoio orgânico que, no fundo, é 100% artificial. É uma prova muito preocupante de que essas campanhas de influência operam como uma indústria bilionária, escondendo interesses particulares atrás do que parece ser um debate espontâneo na internet. Agora, o que é realmente interessante aqui é que o plano não chegou a usar todo esse dinheiro. A engrenagem foi travada antes. Daqueles 8 milhões iniciais, cerca de 3 milhões e meio de reais chegaram de fato a ser transferidos para movimentar a agência. E como isso rolava? Segundo o levantamento, esses pagamentos milionários passavam por uma empresa ligada ao Vorcaro, a Superempreendimentos, que servia como um canal para escoar essa grana. Esse fluxo, que já estava alimentando um monte de campanhas de defesa e ataque, só parou de repente porque, como a gente falou, a Polícia Federal interveio. Foi o único freio capaz de parar o esquema antes que todo o dinheiro fosse gasto. Isso só mostra o quanto a operação já estava avançada e bem financiada, rodando a todo vapor até bater de frente com as autoridades. E na prática, para onde ia esse dinheiro todo? A análise cita uns contratos super específicos e mostra bem a tática de usar várias vozes diferentes para disfarçar de onde a mensagem estava vindo. O portal GPS Brasília, por exemplo, teria um acordo de R$100 mil por mês. O papel deles? Publicar defesas do banco disfarçadas de comentários políticos e econômicos, para dar aquele tom de legitimidade, sabe? O material também cita o influenciador Luiz Bassé, com um contrato absurdo de R$500 mil, além de repasses para páginas gigantes de fofoca, como a Alfinetei, e criadores como Cardoso Mundo, Arthur Moreno Martins, Marcelo Renault e Charles Costa. A grande crítica que o levantamento faz aqui é: pulverizar essa mensagem destruindo a transparência é perigoso demais. Vender uma defesa corporativa como se fosse a sua indignação real não só manipula quem está assistindo, mas acaba totalmente com a credibilidade desses influenciadores.
E olha, o nível de ousadia dessas estratégias de relações públicas beira o absurdo. Vai muito além de só comprar postagens. Os documentos mostram umas ideias da agência que parecem ter saído de um roteiro de ficção. Entre os planos vazados tinha a ideia maluca de patrocinar um evento chamado Cine Trancoso, focado em público infantil. E não para por aí. Eles chegaram a sugerir a criação de uma série documental com qualidade nível Netflix. Pra quê? Para tentar vender a imagem do banqueiro do escândalo como um herói incompreendido, lutando por uma causa nobre. É mole? Tentar transformar uma crise regulatória grave em uma jornada do herói cinematográfica mostra bem como o mundo corporativo pode se desconectar totalmente da realidade dos fatos. Mas aí, o levantamento traz uma provocação que muda o foco da conversa. Será que esses casos isolados de manipulação estão sendo usados como uma arma política? O autor da análise argumenta o seguinte: o uso constante de expressões como ataques coordenados por parte da imprensa e das autoridades não seria por acaso. Cairia como uma luva para o momento atual, onde está rolando um debate super intenso sobre criar novas regulamentações e decretos para as redes sociais. A preocupação neutra que a fonte levanta é: e se os erros antiéticos de um grupinho de influenciadores forem usados como desculpa? O medo é que esse escândalo específico seja o empurrão que faltava para justificar leis de censura ou um controle muito mais pesado do governo sobre o que a gente pode ou não falar e ver na internet. E existe um contraste enorme sendo apontado nessa avaliação, uma verdadeira balança de dois pesos e duas medidas. De um lado, a gente tem os influenciadores e as páginas que estão na mira da investigação. Quando a casa cai para eles, o tribunal da internet é implacável. Eles perdem a credibilidade na hora por venderem opiniões escondido. Do outro lado da balança, a fonte questiona a posição dos gigantes da mídia tradicional. O argumento é que essas emissoras enormes operam há décadas movidas por incentivos financeiros gigantescos de publicidade. Só que, segundo a análise, essa mídia tradicional trabalha numa zona de conforto. Ela não sofre a mesma devassa policial, não passa pelo mesmo escrutínio do público e muito menos sofre as mesmas ameaças de regulamentação severa que sempre assombram quem produz conteúdo para a internet. Para ilustrar essa suposta hipocrisia, a análise traz alguns episódios envolvendo a Rede Globo. Primeiro, eles lembram que a emissora rodou campanhas publicitárias enormes para o Will Bank, que, olha só, também é do Vorcaro. E na época, os anúncios passaram batidos, ninguém questionou a ética da emissora. Outro ponto levantado é a atual cobertura jornalística sobre a China. A fonte observa um tom extremamente favorável sobre a economia chinesa na emissora, que até mandou o correspondente Felipe Santana para Xangai. A hipótese que a análise levanta, e é que a gente está só relatando o que a fonte questionou, tá? É se essa mudança de tom não teria a ver com incentivos financeiros ou acordos parecidos. A grande pergunta deles é: por que a condenação moral cai matando em cima da mídia digital, mas a tradicional continua parecendo intocável? No fim das contas, toda essa história deixa a gente com uma pergunta na cabeça. Onde fica, de verdade, a linha entre a publicidade que foi paga e a opinião que é genuína? Quando a gente para pensar nisso, esbarra num problema ainda maior sobre poder e controle. Afinal, quem é que regula os reguladores? O cenário fica bem estranho quando as desculpas para controlar a mídia usam uma lupa gigante para vigiar a internet, mas fecham os olhos para as engrenagens financeiras da TV e dos jornais tradicionais. Tudo isso só prova que a gente precisa ter uma desconfiança saudável e um olhar muito crítico sobre tudo que a gente consome. Entender essas dinâmicas não é só sobre saber da fofoca corporativa da semana. É sobre proteger a nossa própria cabeça de narrativas que foram fabricadas sob medida. Então, que a nossa atenção continue sempre redobrada.